Olá pessoal, é muito bom ter vocês aqui em mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar, como eu já tinha prometido, vamos ter uma videoaula sobre matrizes, matrizes em Java. Nas videoaulas anteriores nós resolvemos um pouco dos exercícios sobre vetores, e vocês viram como funciona. Então matriz é basicamente um vetor, só que um vetor de duas dimensões, Vamos dar uma olhada aqui, olha só, um vetor ele possui uma linha e várias colunas, então ele possui apenas uma dimensão, uma única linha. Eu só tenho um índice, só o índice da quantidade de colunas, porque eu só tenho uma linha, uma única linha, então eu só preciso do índice das colunas para me colocar um valor. Já a matriz ela é diferente, ela não possui apenas uma linha, ela possui várias linhas. Então, se eu der uma olhada, eu tenho aqui como se fosse vários vetores, um conjunto de vários vetores. Aqui tem um vetor, aqui teria um outro vetor, aqui eu teria um outro vetor, e assim por diante. Nesse caso, uma matriz ela possui duas dimensões, então eu tenho que ter um índice para as colunas, evidentemente, assim como o vetor, e eu preciso também ter um índice para as linhas. Por quê? Porque eu tenho que adicionar valor em cada célula dessa matriz. É como se fosse uma imensa tabela, uma tabela do Word ou uma tabela do Excel. A questão das referências, onde eu vou inserir valor, também segue o mesmo padrão de índice do Java que nós vimos, que inicia em 0 e vai até o tamanho que eu indiquei, menos 1. Então, nessa célula selecionada que vocês estão vendo, ela corresponde à matriz no índice 1, 3, ou seja, linha 1, coluna 3. Essa célula aqui, ela corresponde à linha 3, coluna 9. Essa célula, ela corresponde à linha 12, coluna 13. Índice, evidentemente, Então, ok, vamos lá, então, fazer na prática uma tabela para vocês, uma matriz, evidentemente, para vocês verem como construir ela no NetBeans, no Java, na verdade, Então, vamos lá, eu já tinha aberto um projeto aqui chamado de videoaula de matrizes. Vou criar agora uma nova classe Java para dar o exemplo que eu prometi para vocês. Nova classe Java, então, vou dar o nome dessa classe de aula matrizes. Vou finalizar. Tá ok. Vamos apagar aqui esses comentários e vamos então iniciar. Para iniciar qualquer execução, se eu quiser que seja executável, então tem que ter um public static void main, que é o nosso método principal. Tá aí, vou colocar a indentação correta. Ok, então não podemos esquecer de nunca apagar esses fechamentos, Tem muita gente ainda errando essa questão dos fechamentos aí. Beleza, então aqui eu tenho fechamentos da nossa classe principal, fechamento do nosso método main. Então, ok. Para iniciar uma matriz, então vamos declarar duas constantes, uma para a linha e uma para a coluna, porque a nossa matriz tem duas dimensões. Então, vamos lá. Final, int, vou dar o nome de C para a coluna, ou L para a linha primeiro, L igual aí a quantidade de linhas que eu quero ter na minha matriz. Vamos começar com 20 aqui. Isso facilita a manutenção de código, como eu disse, já expliquei várias vezes para vocês, Então, final int C, que é de colunas, nesse caso, igual a 20 também. Então, aqui eu tenho uma matriz quadrada. Então, no momento que eu quiser mudar essa matriz, é só eu vir aqui e colocar, linha, quantidade de linhas, mudar a quantidade de linhas, mudar a quantidade de colunas. Então, não vai prejudicar em nada o meu programa, no modo geral. Não vai afetar em nada, só vai modificar a quantidade de vezes que vai ser repetido, os laços, a criação da matriz e assim por diante. Então, vamos lá.
Para a criação efetiva da matriz, como a matriz é uma variável, né? Então, eu tenho algumas formas de fazer. A primeira delas seria declarar e já iniciar essa matriz, ou já, digamos assim, já criar ela na memória mesmo, deixar ela pronta para receber valores. Então, vamos criar então essa matriz. A minha matriz pode ser de qualquer tipo, pessoal. Então, a título de exemplo, vamos começar com int, depois nós vamos criar outras matrizes com outros tipos de dados, para vocês verem que pode ser qualquer tipo de dado. Então, int, vocês se lembram como declarar um vetor, então só abria e fechava o colchete e o nome do vetor, não é isso? Agora, evidentemente, uma matriz ela tem duas dimensões, então eu preciso colocar dois colchetes aqui. Esse primeiro para linhas e o outro para colunas. Beleza, agora o nome da nossa matriz. Vou dar o nome de matriz exemplo. Opa, estou apertando Z em vez de X. Matriz exemplo igual, já inicio ela então na memória, como eu disse para vocês. Nós já vimos até uma aula sobre nossas classes de objetos, né? Nós vimos que para criar um objeto na memória é new. Então, new, o tipo de dado aqui nesse caso, né? E vou dizer o tamanho. Já inicio com o tamanho da minha matriz. E primeiro índice aqui refere-se às linhas e o segundo às colunas. Teoricamente seria assim. Como eu já criei as minhas constantes lá em cima, posso usar somente as constantes aqui. L aqui e C. Ok. Pronto, isso aí já é suficiente para criar uma matriz na memória pronta para receber valores. Outra forma de declarar uma matriz poderia ser simplesmente assim. Vou colocar um outro tipo de dados, só a título de exemplo. Nós vamos trabalhar mais com essa matriz aí que eu acabei de criar, tá? Então vamos lá, vou criar uma matriz do tipo, vamos colocar, vou criar do tipo double. E vamos dar o nome de salários, por exemplo, igual new double. E vou colocar os índices. Tamanho, né, de quantidade de linhas e quantidade de colunas. Certo. Acabei de criar também um double salário. Eu poderia dividir essa declaração, pessoal, dividir, né, essa linha aqui em declaração e inicialização. Como que eu faria isso? Eu poderia simplesmente declarar a variável do tipo matriz aqui em cima. Declarei uma matriz salários. Ela ainda não está inicializada. Para inicializar, eu vou colocar aqui salários igual a new double. New double, né? Eu coloco a quantidade de linhas e colunas que eu quero. Olha só, a mesma coisa, pessoal, da linha de cima. Então aqui eu só subdividi em duas linhas. O que eu fiz aqui está subdividido aqui embaixo nessas duas linhas. A primeira eu já declarei, já inicializei. Aqui eu só declarei e depois eu inicializei. Então posso fazer dessa forma ou de outra, certo? E não necessariamente precisa ser também nesse mesmo momento. Eu poderia ter declarado essa matriz aqui e em algum outro momento da execução do meu programa inicializar ela dessa forma, certo? Então isso aí pode ser útil em algum momento. Eu quero simplesmente declarar uma matriz, depois eu quero inicializar. Ok, continuando então nossa videoaula. Vamos agora declarar uma matriz e já colocar valores imediatamente nela. Nós vimos já em sala de aula que é possível fazer isso. Vou criar uma do tipo string agora e vou inicializar com alguns valores, para vocês verem como funciona. Então, string, uma matriz de strings, né? Vamos colocar o nome de dias, semana. Dia, semana, igual. E aí, olha só, eu posso colocar os valores. Segunda, olha, sempre lembrando, né, que string é entre aspas.
segunda, desculpa, terça, vírgula, quarta, vírgula. Vou continuar aqui embaixo, tá? Poderia ser na mesma linha, evidentemente. Quinta, sexta, errei ali, né? O dia da semana começa no domingo, né? Vamos arrumar. Sexta e sábado. Vamos colocar aqui domingo, que eu esqueci. O meu insere tá... Ah, não está não. Beleza, é isso aí. Agora faltou o quê? Só ponto e vírgula aqui no final. Ele está reclamando ainda de alguma coisa. Vamos ver o que ele está reclamando. Está dizendo que tipos incompatíveis. Não pode converter um string em um vetor de strings. Olha só que interessante, pessoal. Claro que está errado, né? Porque aqui é para inicializar um vetor, certo? Inicializar um vetor. Como eu estou inicializando uma matriz, eu não posso inicializar ela com uma única linha. Isso aqui é apenas uma linha, certo? Então, olha só que interessante, né? Então, se fosse um vetor, vou até mudar aqui, que vai acabar o erro. Então, um vetor funciona desse jeito, eu posso inicializar dessa forma. Agora, e se for uma matriz, é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Uma matriz, eu vou mudar o nome desse vetor e vou mudar os valores também. Eu vou colocar assim, que essa matriz é uma matriz de... deixa eu pensar aqui. Nomes e endereços poderia ser, né? Então, vamos colocar nomes e endereços. Nomes e endereços. Agora vem. Vou colocar aqui fulano. Aqueles mesmos nossos velhos colegas aí, né? Beltrano. Cicrano. Ok. Deixa eu excluir o restante. Olha só. Ele vai continuar dando erro, evidentemente. Olha, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir mais uma chave aqui. E vou fechar mais uma chave aqui no final. E aí vou abrir mais uma chave agora. Eu vou tentar deixar o mais visual possível aqui para vocês entenderem, tá? Eu só estou continuando, depois eu vou formatar de uma maneira melhor para vocês aí. Então, nomes, agora vamos para os endereços. Rua X 2321. Beleza. Vírgula. Rua Y 4178. Vírgula. Rua Z 1278. Beleza, deixa eu colocar um F maiúsculo. Aí o que eu tenho que arrumar agora? Eu tenho que fechar a minha matriz. Ok?